Voltando aqui na explicação, então, quando você tem essa transição do rádio para a TV, você tem uma mudança muito grande. Por quê? Vou explicar para vocês. Vocês são muito novinhos ainda por serem do 7º ano, mas os pais de vocês devem lembrar que antigamente o uso do rádio nas casas era um fenômeno. Como assim? Por meio do rádio você tinha acesso à notícia, você tinha acesso a novelas que você escutava, você tinha acesso à música, tinha acesso a conteúdos políticos, você tinha acesso a campanhas políticas. No governo de Getúlio Vargas, que foi, não sei se vocês estudaram isso ainda em história, que foi um presidente muito popular no Brasil em 1930, ele usava o rádio como um forte aliado para suas campanhas políticas. Então, sempre à noite, num horário específico, ele entrava à noite para conversar com a família brasileira. Então, era muito comum que a família brasileira se reunisse em frente desse rádio, claro, as famílias que tinham esse rádio, para escutarem o comunicado do presidente da República. Então, era muito comum isso. Então, ele usou isso a seu favor. Por quê? Porque você sai de um período onde você só consegue se comunicar com o outro e ainda de uma maneira muito elitizada por meio do telefone. Não era todo mundo que tinha telefone, claro. Nós sabemos que quando as coisas vão se popularizando e vão também ficando mais baratas, aí sim a população em massa começa a ter acesso àquilo, tá? Então, foi a mesma coisa com os rádios, somente quando ele se popularizou e se tornou mais barato que a população acesso àquele rádio. Então a população escutava novelas, música, pronunciamentos do governo, campanhas políticas, era o entretenimento da população. E depois, quando você sai dessa fase do rádio e vai para a fase da televisão, é uma fase muito importante. Por quê? Porque agora você consegue assistir aquela comunicação vendo. Você não passa só a ouvir aquela comunicação, agora você também vê aquela comunicação. Claramente que no início da televisão, quem tinha acesso às televisões era quem era da elite. Depois que a televisão se populariza, se democratiza, que a população em massa vai ter acesso àquele meio de comunicação que é a televisão. Então agora, os apresentadores, eles podem falar diretamente com você. Imagina você assistir a minha aula somente por áudio, sem você estar vendo o meu rosto aqui, e você assistir a minha aula vendo o meu rosto. Faz diferença, não faz? Faz diferença na explicação, faz diferença no modo como você vai entender a aula. Então, era basicamente isso. As pessoas escutavam antes a notícia, a novela, enfim. E depois, quando tem o advento da televisão, os apresentadores conseguem falar diretamente com a população brasileira, tá? Caminhando aqui, vou mostrar para vocês uma coisa importante. Estão vendo essa imagem aqui embaixo da minha imagem, essa imagem que tem esse objeto laranja aqui? Isso é um computador. Não sei se você está assistindo a minha aula por meio do computador agora, mas os computadores estão cada vez menores, né? Você tem computadores compactos, portáteis, que você pode levar na mochila, enfim. Esse era o tamanho de um computador, tá vendo? Isso é em 69. Tá vendo como a tecnologia ela caminha muito rápido? Em menos de um século você tem uma transformação tecnológica absurda. Então, a tendência é que essa tecnologia daqui para frente ela seja ainda mais rápida. Por quê? Porque ela tem mais experiência. Você imagina, o primeiro computador é desse tamanho, até eles desenvolverem um computador menor, demorou, porque eles tinham que ter acesso a uma tecnologia, a uma informação que eles ainda estavam conhecendo. Quando eles têm acesso a essa informação, eles começam a modificar isso. É a mesma coisa daqui para frente. Os computadores daqui para frente serão diferentes, os celulares serão diferentes, tudo será diferente em relação à tecnologia. As televisões também. E nessas duas imagens abaixo, essa imagem azul, são os cabos de fibra ótica, que é como a minha imagem pode chegar até você. E a minha imagem também pode chegar até você por meio da internet, também por meio de satélites. Então você tem dois meios, ou cabo de fibra ótica ou por meio de satélite. Antigamente, as informações chegavam aqui para o Brasil por meio do mar, por meio do continente. Então olha só,
O Brasil, ele queria também ter acesso a esse meio de comunicação, também queria ter acesso a essas redes de comunicação, mas como é que ele fazia, se ainda a tecnologia estava sendo desenvolvida? Bom, por meio dos continentes, Europa e Brasil, por exemplo, Europa e América, por exemplo, você tinha a instalação de cabos, que eram cabos intercontinentais, ou seja, eram cabos que eram instalados aqui no Brasil, um exemplo, e eram cabos que passavam daqui e chegavam na Europa por meio do mar. Então, eram cabos que eram instalados por meio do mar. Olha que coisa, para a informação aqui, para a gente ter acesso àquela tecnologia aqui, tá? Continuando, aqui na página 49, nós temos essa imagem desse rádio. Vocês, como eu já tinha dito, vocês são muito novos, não devem conhecer esse rádio, mas ele pode estar na casa da avó de vocês, enfim. Esse é um exemplo de um rádio, que eu já falei para vocês, a importância do rádio na família brasileira, que ele tinha a função realmente de reunir a família. Sabe quando está todo mundo na sua casa assistindo a televisão? Assistindo alguma novela, enfim, alguma série, algum filme? Era a mesma coisa, só que com os rádios antigamente. Todo mundo se reunia na frente dos rádios. Claro, aqueles que tinham o rádio, né? Para escutar notícia, para escutar música, escutar novela, escutar os informativos do governo, escutar a fala do presidente. Então, era por meio do rádio que as pessoas tinham acesso às informações de longa distância, tá? E também de entretenimento, claro. Gente, a nossa aula foi essa. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Caso tenha ficado alguma dúvida, podem vir procurar, podem vir me mandar mensagem, tá? Como eu falei, assistam essa aula com bastante atenção, mas também peguem um caderno de vocês, caderno 3, começa lá na página 46, tá? Peguem o caderno de vocês, o livro de vocês, página 46 do caderno 3 e leiam, tá? E vai até a página 51. Leiam com muita atenção, anotem os pontos mais importantes, porque é o que vai cair na prova de vocês, tá bom? Obrigada, gente, e tchau.